Vamos lá, pessoal, voltando aqui agora para a nossa segunda parte dessa aula de população brasileira. Agora a gente vai entender como essas taxas estão mudando, elas estão se alterando no nosso território. Vem comigo! A gente agora vai aprofundar um pouquinho e vamos falar sobre a estrutura etária da população brasileira. A estrutura etária da população seria o que, professor? A distribuição da população brasileira de acordo com a sua idade e o sexo. Ou seja, homens e mulheres. Essa estrutura etária ela vai ser analisada a partir de um gráfico chamado de pirâmide etária. Essa pirâmide etária, o nome dela já sugere, ela tem um formato de pirâmide, nem sempre ela tem aquele formato de pirâmide como a gente conhece. Mas a base dela, aí, o que nós pressupomos é que ela tenha essa forma de pirâmide. Mas vocês vão reparar que a pirâmide brasileira atual, ela já não tem muito o formato de uma pirâmide. Vocês vão ver já já. Essa pirâmide, ela é dividida em três faixas. Primeiro, a base, lá embaixo, que são os jovens que vão de 0 a 19 anos. O corpo, que seria o meio da pirâmide, que são os adultos, que vão de 20 a 59 anos. E o topo, o ápice da pirâmide, que são os idosos, acima de 60 anos. Repara comigo aqui a pirâmide etária brasileira de 1940. Essa é a pirâmide etária brasileira de 1940, dados obtidos a partir do censo demográfico do IBGE. Você tem uma base larga, você tem um corpo estreito e um topo ainda mais fino, mais estreito ainda. Daqui eu já consigo analisar duas coisas, a mortalidade e a natalidade. Vamos primeiro na natalidade. A natalidade no Brasil, nesse período, era elevada? Era. Como é que a gente verifica isso, professor? A base, gente. Se o número de pessoas de 0 a 4 anos é muito elevado, significa que a taxa de natalidade é muito elevada. Tranquilo? Professor, como é que eu consigo analisar agora a mortalidade? Olhando para o topo da minha pirâmide. Você repara que poucas pessoas chegam até a faixa etária idosa, significando que a taxa de mortalidade no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas, tem sido taxas muito elevadas. Comparando com a pirâmide etária do Brasil de 2018, eu quero que você veja apenas essas barras. Esquece a linha. Foca na barra primeiro. Homens e mulheres. Repara que a nossa base está ficando mais estreita. Repara também que o nosso corpo está alargando e o nosso topo também está ficando mais largo. Indicando o que, professor? Indicando que a natalidade diminui e a mortalidade também tem diminuído. Logo, as pessoas vivem mais, então eu posso afirmar que a expectativa de vida no Brasil, nesses 80 anos, 70 anos, 60 últimos anos, tem aumentado de forma significativa, o que é um bom indicador social. Tranquilo? E a partir daí, nós chegamos nesse gráfico. Repara comigo que eu tenho na linha azul a taxa de natalidade e na linha laranja a taxa de mortalidade. A diferença entre essas taxas, você já sabe, é chamada de taxa de crescimento natural ou taxa de crescimento vegetativo. 1900, 1960, estimativa de 2020, o ano atual. Repara que de 1940 para cá, nós tivemos uma queda brusca da natalidade e uma queda brusca da mortalidade. É importante demais que vocês entendam o porquê dessas duas quedas, tanto na taxa de natalidade quanto na taxa de mortalidade. E uma terceira alteração é o ritmo de crescimento populacional. Era menor, ficou mais elevado e voltou a diminuir. Todo esse processo, essa redução da natalidade, essa redução da mortalidade e essa alteração no ritmo de crescimento populacional é a chamada transição demográfica, que no Brasil se dá de forma mais intensa a partir da metade do século passado,
como a gente pode comprovar neste gráfico aqui, beleza? Essa transição demográfica, ela é caracterizada pela passagem de um regime com altas taxas de natalidade, altas taxas de mortalidade, para taxas menores de mortalidade e natalidade, beleza? E aí, o que é de grande valia, de grande importância para as nossas aulas, para a nossa prova e para o seu entendimento de todo o contexto e de muitas reformas que acontecem no nosso país, de muitas mudanças estruturais. O que levou e quais as consequências dessa redução da natalidade e dessa redução da mortalidade? Vamos começar pela natalidade? A natalidade no Brasil, você repara que ela começa a diminuir a partir da década de 50. Isso deve-se ao processo de urbanização brasileira, que se deu de forma mais intensa a partir deste período, ou seja, o número de pessoas morando nas cidades cresceu de forma acelerada a partir da década de 50. Isso está relacionado com a industrialização brasileira, que você vai ver mais à frente. As pessoas morando na cidade, elas têm um melhor acesso à informação, elas têm mais acesso aos métodos contraceptivos e que foram sendo cada vez mais difundidos, divulgados e se tornando acessíveis à população. Lembrando que métodos contraceptivos são métodos para evitar a gravidez, como a camisinha e os anticoncepcionais. Você tem também, a partir da década de 50, uma maior participação da mulher no mercado de trabalho, mais mulheres sendo chefes de família, mais mulheres trabalhando, consequentemente, mais mulheres optando pelo emprego, pelo estudo, por uma melhor renda, em detrimento do número de filhos, ou seja, em detrimento da maternidade. Consequentemente, a taxa de natalidade vem caindo e a taxa de fecundidade também vem caindo no Brasil. Você tem aqui também uma outra característica importante, que é o chamado planejamento familiar. Um filho é um custo, e esse custo tem aumentado muito no país nos últimos anos, nas últimas décadas. Consequentemente, as pessoas optam por ter menos filhos e, consequentemente, ter um custo de vida menor, menos custos familiar. A taxa de mortalidade também tem reduzido. E isso tem relação com o que, professor? Com melhor acesso à saúde, com melhores e mais acessíveis campanhas de vacinação que hoje são focadas, por exemplo, para crianças, como nós tivemos a do sarampo há pouco tempo aqui no Brasil, campanhas de vacinação que hoje são cada vez mais difundidas, como a campanha da gripe, que começou no último mês e foi focada inicialmente para as pessoas idosas. Isso faz com que essa taxa de mortalidade vá sendo cada vez menor. Você tem melhores condições de vida nessas cidades, tranquilo? Isso de um modo geral. Você tem mais acesso a saneamento básico, ainda que no Brasil nós tenhamos uma defasagem muito grande, um atraso muito grande no acesso ao saneamento básico, se comparado com outros países. Na cidade isso se dá ainda menos pior do que no campo, beleza? E isso reflete na taxa de mortalidade. Porém, eu quero que você repare o seguinte: você tem um número de homens na faixa etária idosa menor do que o número de mulheres. Professor, isso se deve a quê? Tendo em vista que, por exemplo, aqui nós temos o número de homens nascendo um pouco maior do que de mulheres. Isso deve-se principalmente à maior mortalidade da categoria masculina, do gênero masculino. Isso está ligado diretamente à violência urbana, ao tabagismo, ao alcoolismo, a acidentes de carro, tranquilo? Que são causas que levam à morte, principalmente a população masculina, que geralmente é mais sedentária, que geralmente é um pouco mais desleixada em relação à sua qualidade de vida. Beleza? Isso tudo ajuda você a entender como é que a nossa população, como é que a nossa transição demográfica se deu nessas últimas décadas. Beleza? E hoje nós retomamos um crescimento vegetativo muito baixo.
E qual é a consequência desse crescimento vegetativo baixo, professor? É isso daqui, ó. Um envelhecimento da população brasileira, cada vez menos crianças nascendo, daqui a 30, 40 anos serão menos adultos, e esses adultos hoje, daqui a 30, 40 anos, serão uma parcela ainda maior de idosos, o que demanda mudanças estruturais no Brasil, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Isso demanda também alterações até mesmo em nossas cidades, como, por exemplo, o maior acesso às maiores áreas voltadas para a acessibilidade, para as atividades idosas, como, por exemplo, as praças que nós temos aqui no Rio de Janeiro, que são praças voltadas para a terceira idade, onde eles podem se exercitar, praças que a prefeitura monta, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Você tem também mais acesso aos bancos, com rampas, escadas rolantes, elevadores para acessibilidade, tranquilo? Você tem alguns bancos que são no segundo andar de alguns prédios e você tem elevadores para essas pessoas poderem acessar. Você tem no metrô, por exemplo, áreas voltadas para essa população idosa, e isso vai sendo cada vez mais ampliado. Por quê? Porque o número de idosos no Brasil vai crescer. Isso é uma tendência nacional e que outros países já experimentaram, e o Brasil está necessitando de algumas alterações e elas estão sendo feitas, infelizmente, a passos bem lentos. Tranquilo? Mas está acontecendo. Repara outra coisa aqui. Vamos pegar um recorte temporal agora bem pequenininho. 6 anos. 2012 e 2018. 2012 são essas linhas. 2018 são as barrinhas. Repara que a população brasileira, em 6 anos, a natalidade já encolheu bastante. Repara também que a população idosa aumentou bastante. Isso significa o quê? Que a natalidade realmente está diminuindo e continua. A fecundidade também está diminuindo. E a mortalidade também. Tanto que a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado ano a ano. Tranquilo? Isso leva a você pensar o quê? Você provavelmente vai viver mais do que os seus pais, do que os seus avós. Essa é uma tendência brasileira. Beleza? Depois, para a gente finalizar essa aula, eu quero que você faça um exercício em casa. Que você, por conta própria, entre nesse site do IBGE, população/projeção, e você vai selecionar qualquer um desses estados da federação. Pode selecionar o Rio de Janeiro, que é o nosso estado. E ali você vai encontrar essas tabelas aqui. Tabelas que relacionam as taxas de natalidade e mortalidade dos estados. Eu selecionei, por exemplo, o estado do Piauí. E você vai comparar com as tabelas ao lado, que são as tabelas do Brasil. E você vai ver como se comporta o Brasil em relação à taxa de natalidade e mortalidade e o seu estado, por exemplo. Ou você pode olhar a taxa de fecundidade, você pode olhar também na mesma página, no mesmo local, taxas de fecundidade, expectativa de vida, número de idosos. São vários dados confiáveis do IBGE que vão ajudar você a entender como a nossa população vai sendo alterada ao longo das últimas décadas e qual é a projeção, quais são as perspectivas dessa alteração para as próximas décadas. Você repara que aqui no Piauí, hoje você tem uma queda na natalidade e um aumento da mortalidade. Consequentemente, a tendência é que a partir de 2040 você tenha o quê? Um crescimento vegetativo negativo. É isso mesmo. A população do Piauí pode vir a encolher. Por quê? A mortalidade pode se tornar o quê? Maior do que a natalidade. Essas são estimativas confiáveis do IBGE. Você pode também fazer esse exercício na cidade, melhor, no estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, qualquer estado brasileiro e comparar com os dados brasileiros. Tranquilo? Faz esse exercício aí, é interessante, vai ajudar você a entender. E não esquece, dá uma lida na apostila 1, tranquilo? Esse conteúdo ainda se encontra na apostila 1. Façam os exercícios relacionados à população, beleza? Continua em casa, se cuida, não descuida da sua higiene pessoal, beleza? E até uma próxima aula. Um abraço, gente!